Oi pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca, sejam vocês todos muito bem-vindos. Estamos em clima de Halloween para dar continuidade, claro, ao nosso especial aqui sobre esta data comemorativa que temos aí no mês de outubro. E como a gente tem feito aí desde o ano passado, estou trazendo aqui alguns comentários sobre filmes que estão completando datas de aniversário cheio neste ano vigente. E eu vou trazer aqui hoje A Hora do Pesadelo, que é de 1984 e está completando 40 anos, já aqui no comecinho de novembro, dos filmes de terror mais icônicos da história do cinema. Tem aí um grande personagem que também entrou para a história da sétima arte, que é o Fred Krueger, e eu vou trazer aqui toda a minha análise, todos os meus comentários, tudo o que eu penso sobre este filme, depois de rodar a vinheta. Bom, como eu falei, esse daqui é um dos filmes mais marcantes da história do cinema. Ele dá continuidade aí ao gênero slasher, né? A esses filmes que trazem um serial killer, tem toda aquela ideia do gore, tem toda aquela ideia daquelas mortes inventivas e tudo mais. Iniciado majoritariamente com o Massacre da Serra Elétrica de 74, tá completando 50 anos nesse ano. Comentei aqui no especial de Halloween, vou deixar o link no card para você assistir depois desse aqui, caso você não tenha visto. Ficou ainda mais sedimentado em Halloween de 1978, que fez 45 anos ano passado, esteve aqui no especial, link no card. E aqui o Wes Craven, que é o diretor e o roteirista, um dos nomes mais fortes da indústria do cinema de terror, remodelou o slasher trazendo um serial killer que atacava numa dimensão diferente, que era os sonhos. O Wes Craven trouxe aqui toda uma temática nova, trouxe toda uma roupagem aqui com uma ideia mais sobrenatural que funcionou também bastante e redefiniu mais uma vez o cinema de slasher que ele voltou a fazer nos anos 90 com Pânico, mas vai ser assunto para uma outra hora. E aqui eu acho que ele traz um trabalho muito legal, estrelado pelo Robert Englund, que faz o Fred Krueger aqui, que é um personagem emblemático, é muito marcante, e toda a ideia por trás dele, a forma como ele faz também a interpretação, funciona muito. E a gente também tem estrelando a Heather Langenkamp e o Johnny Depp ali, muito novo. Inclusive, ele é marcado por ter aí a morte mais icônica da franquia, e com certeza uma das mortes mais marcantes da história do cinema. Porque a morte do Glenn ali realmente é muito icônica e o filme é recheado dessas mortes marcantes, assim. Eu acho que são momentos memoráveis. E o Wes Craven trabalha bem essas questões da direção para criar essas mortes e etc. Mas também faz isso muito bem no roteiro, né? Ele não precisa ficar sendo expositivo, ele consegue fazer o roteiro funcionar, fluir e ser explicativo, mas sem ser exacerbado. Então a gente vai entendendo as coisas conforme vai tendo essas construções, sem precisar daqueles diálogos verborrágicos que expõem tudo minuciosamente. A gente vai entendendo conforme o fluxo da trama vai acontecendo. Por exemplo, ali na própria Nancy, como ela vai entendendo toda a forma do Fred Krueger de ataque e quem é esse personagem, né? Quem é esse serial killer que realmente teve uma vida, que matou mais de 20 crianças e tudo mais, e de alguma forma conseguiu, depois da sua morte ali, que foi uma vingança dos pais da vizinhança, né, que colocaram fogo nele vivo, ele conseguiu ficar preso no mundo dos sonhos e matar as pessoas durante o sono. E aí também fica muito interessante porque essas mortes no mundo real, elas não tem muito porquê, né? Até a gente tem uma cena ali logo no começo da morte da Tina, que a gente vê essa ideia de o namorado dela tá vendo ela morta, mas não sabe por quem. Então acaba sendo uma coisa interessante, porque a gente tem essas duas frentes, né? A gente vê a morte acontecendo nos sonhos, realmente o assassino matando a vítima, e no mundo real aquela cena ali em que a vítima está morrendo de uma forma, claro, que fica claro que ela está sendo atacada, mas que não tem ali uma pessoa cometendo esse ataque a olhos vistos. Então isso é muito interessante. E aqui a gente identifica dois pontos que o Wes Craven vai levar posteriormente para a franquia Pânico, que é um serial killer que traz uma coisa mais cômica, mais abobalhada ali, digamos. Fred Krueger tem uma coisa meio boba ali, como a gente vai ver depois, né? Mais pra frente nos Ghostfaces e tal, uma coisa mais atrapalhada, mais galhofa ali, que ele emprega sutilmente também aqui no Fred Krueger. E essa enganação, né? Porque o filme começa, pelo menos pra mim, fica parecendo ali, assistindo
pela primeira vez principalmente, que a Tina é a principal personagem, que ela vai ser a grande rival ali do Fred Krueger, a heroína da história. E ela acaba morrendo ali, pra mim é uma coisa inesperada, e a Nancy vem neste lugar ali de ser a principal personagem, né, que vai bater de frente com o serial killer, que vai ser a Final Girl. E a gente tem isso lá em Pânico, né, com a personagem da Drew Barrymore, que foi vendida inclusive nos materiais promocionais como a grande estrela, mas na verdade a gente tinha a Neve Campbell ali como a Sidney, como a grande estrela da franquia. E eu acho isso bem legal. Eu acho também interessante a forma como eles usam os efeitos práticos, isso também funciona para dar uma veracidade, eu sempre falo sobre isso. Aquela cena também que a Tina está sendo atacada e tira o rosto do Fred Krueger, né, e ele tá ali só com o esqueleto, né, o crânio exposto, a face, a caveira dele ali, é bem interessante. Mas tem algumas coisas que ficam feias, envelheceram mal, né, tem alguns momentos, por exemplo, que o Fred Krueger vai fazer algumas coisas mais fora da realidade ali, que acaba ficando feio, ou a cena final também ali, né, da mãe da Nancy, a gente vê claramente que é um boneco e tal, tem algumas coisas que ficam meio feias ali, mas eles tinham um orçamento de pouco mais de $1 milhão, e então realmente eles fizeram um trabalho ali com o que dava, mas foi um grande sucesso porque recebeu 25,5 milhões de bilheteria. Então, eu acho que a trilha sonora ela também tem um jeito ali meio assustador, apesar das vezes eu acho que ele brinca um pouco com o cômico, traz uma coisa mais galhofa ali, mais circense, que eu acho interessante, que casa com essa figura do Fred Krueger. Tem essa brincadeira ali, eu acho que ela tem uma vibe anos 80 também que funciona legal para dentro da conjuntura. E tem essas mortes inventivas, o Wes Craven consegue fazer um roteiro ligeiro, traz essa questão dos adolescentes serem sempre desacreditados, dos adultos, né, meio que largarem pra lá, não se importarem com o que eles estão falando. A gente vê isso na cena que a Nancy está lutando com o Fred Krueger em casa e o pai ali não tá dando atenção e tudo mais. Tem algumas cenas que eu acho que também não casam muito legal. A cena da morte da mãe da Nancy também eu acho meio esquisita ali. Pelo menos não parece pra mim ali que eles estão perdendo uma pessoa da família ali, né? No caso, a mãe e a esposa. Eu acho que fica uma cena um pouco fria e tudo mais, mas no mais é um filme pra mim que é muito icônico, é muito marcante, virou de certa forma um clichê, a gente fala, o original é sempre melhor, mas geralmente né, porque a ideia tá fresca, a ideia tá nova, e depois eles vão requentando e acabam degringolando. Então, não poderia deixar de aparecer aqui no especial de Halloween, aqui no PTK e Pipoca, já falei diversas vezes que gosto muito de filmes de terror, e principalmente gosto de filmes slashers, e eu não podia deixar de trazer aqui um dos mais marcantes, que é o Fred Krueger, principalmente completando 40 anos do seu lançamento e no mês do Halloween. Então espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos encerrando então aqui. Se você ainda não deixou o like, eu peço que você não esqueça de deixá-lo aí. Se não é inscrito no canal, eu peço também que você se inscreva e que clique no sininho, porque toda vez que eu postar vídeo você vai ser notificado, não vai perder nenhum. Comenta aí o que você acha de A Hora do Pesadelo de 1984 e logo logo a gente se vê de novo por aqui. Tchau, tchau.